Um shalom para quem está presente, um shalom para quem vai nos assistir pelo Facebook, para quem vai nos assistir pelo canal, pelo YouTube, aos nossos amigos que estão sempre nos acompanhando, tanto no Texas, quanto em Bridgeport, no norte dos Estados Unidos. Nossos amigos estão em Portugal, nossos amigos estão em Santa Catarina, que estão sempre nos assistindo, acompanhando nossos estudos. Que a bênção de Hashem possa alcançar a todos. Eu quero falar de um assunto interessante. Eu gostaria que você se atentasse. Eu vou tentar ser bem objetivo. Eu vou tentar ser rápido naquilo que cabe a mim. Mas aquilo que vier do Eterno, aquilo que for inspirado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo de Deus, já não tem como eu diminuir. Mas vamos lá. O tema da noite é Tevilá. Você está numa sinagoga judaico-messiânica. É uma casa judaica, dentro do contexto judaico, dentro da visão judaica, dentro dos princípios judaicos. Mas por quê? Por que nós estamos remando contra a maré, contra a corrente? Não. Paulo era judeu, Pedro, judeu, João, judeu, Matitiarro, Mateus, judeu, Marcos, judeu, e Yeshua, Jesus, era judeu, Abraham, judeu, Isaac, judeu, Yaakov, judeu, Salomão, judeu, Melech Davi, o rei Davi, judeu. Espera aí, todo mundo na Bíblia é judeu. Então a casa é dentro de um princípio judaico. Se o meu mestre fosse um budista, aqui era uma casa budista. É simples assim, fácil de entender. Só não entende quem não quer entender, ok? Então Tevilá, uma palavra judaica que traduzido significa imersão. Vamos traduzir para uma palavra mais simples ainda: batismo. Porque a igreja faz uma mistura que é uma coisa bárbara. Então eles colocam a palavra batismo em outras situações que não é conveniente. Então Tevilá é imersão. Nós vamos trabalhar no primeiro livro da Bíblia, que se chama Bereshit, que foi traduzido para você como Gênesis. Vamos passar por Marcos e por Lucas. Se você se concentrar, vai ficar mais fácil de nós transmitirmos e vai ficar mais fácil de você entender. Então há necessidade que você se concentre, porque as reuniões nessa casa são racionais. Racionais. Você tem que ouvir e entender, senão você gastou seu tempo e eu o meu. Vamos lá? Vamos entender o que é uma Tevilá. Talvez você frequente essa casa há 1 mês, 3 meses, 4 meses, 5 meses e não passou por imersão, não foi batizado. Eu gostaria que você entendesse o que significa o batismo. Ou às vezes você está em outra denominação e também não foi batizado, e pode achar que isso também não é relevante, que isso não importa, ou que... Então eu quero deixar bem claro essa situação hoje. Palavra Tevilá, imersão em água. Esse rito, o que ele proporciona? Purificação. Então, primeiro assunto, se ele proporciona purificação, é porque você está impuro. Primeiro ponto. Ele proporciona consagração, é porque você não está consagrado. Ele proporciona santidade, é porque você não está em santidade. Aliás, todo dia que acordamos, nós precisamos buscar renovo de todos esses tópicos aqui, ok? É um ato de arrependimento público. Quando você vai para uma imersão, quando você vai para um batismo, normalmente hoje fazem muito batismo em piscinas, ok? Vai numa chácara de um amigo, imerge a pessoa em piscinas.
Pode. Pode, é válido. Eu prefiro fazer em águas correntes, porque biblicamente, profeticamente, é em rios de águas correntes. Mas só um minutinho que você já vai entender isso aí. Então é um ato de arrependimento público. As pessoas vão, veem você imergindo, e você publicamente está confessando que crê no sacrifício vicário de Yeshua na cruz do Calvário. Você acredita, está dizendo, eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para perdão, remissão dos meus pecados. Existem certas regras dentro da Bíblia. Eu uso uma Bíblia judaica, escrita pelo Dr. Davi Stan, que mora em Jerusalém. Porém, se eu estivesse usando uma Bíblia aqui americana, uma Thompson, uma Shedd, se eu estivesse usando aqui uma Bíblia Ave Maria, da Igreja Católica, não mudaria nada. Muda, às vezes, uma palavrinha no texto, a interpretação do texto, às vezes tem alguma mudança, que pode te levar a não traduzir perfeitamente, só isso. Mas a essência é a mesma das Bíblias. Existe uma regrinha básica. Às vezes eu vou num velório, e quando você chega num velório, para todo mundo morto nossa, era bom, hein? Nossa, mas esse homem era bom. É assim, velório. Como ele era bom, já está no céu. Todo mundo que está dentro do caixão era bom e já está no céu. Contar essa historinha para você. Eu quero que me prove isso na Bíblia. Eu quero que um pastor venha aqui e me prove isso na Bíblia. Eu quero que um padre venha aqui e me prove isso na Bíblia. Eu quero que me prova na Bíblia que o cidadão era bonzinho e já está no céu. Então a Tevilá, o batismo, é uma ordem de Deus, é uma ordenança divina. Existem processos que, se a pessoa não passar pelo processo, ele não está salvo, ele está condenado. É fácil de entender, é que nós não queremos entender, ok? Se eu frequento uma igreja que coloca regras, eu quero ir para uma igreja que não me põe regra. Eu posso transar com quem eu quiser, dormir com quem eu quiser, sair com quem eu quiser, beber o que eu quiser, farrear o tanto que eu quiser, porque não tem limites. Ah, como é bom, né, servir a Deus assim. Ah, que isso, cara? Não é? Se fosse fácil assim, para que eu estar aqui hoje? Perdendo meu tempo? Gastando minha saliva? Me estressando? Para quê? Por que eu estaria aqui hoje? Se fosse tão simples assim. Então Deus faz um livro de regulamentos, que são 66 livros, tem aqui 66. E se eu fosse católico, eu não estaria dizendo que eu tenho 66 livros. Eu estaria dizendo que eu tenho 77. Porque a Igreja Católica tem mais 11 aqui dentro. 66 com 11, 77. Então aí Deus me escreve 66 livros para eu falar que vou morar no céu, mas eu nunca abri para ler. Legal, legal. Eu quero ver você pegar um diploma de engenharia, de químico, sem nunca ter lido um livro, sem nunca ter ido na faculdade. Pega assim, pirata pela internet. Quero ver você fazer o projeto, quero ver você executar, quero ver você fazer o produto químico. Eu quero ver você fazer sem ser. É assim que nós vivemos, é a realidade. Nós estamos vivendo uma época que está tão difícil, a política está tão difícil, que está tendo que desenhar. O povo está tão cabeçudo, tão difícil, que você tem que desenhar para eles entenderem. Esse povo entende muito de Face, de Zap, de net, demais. Mas de Deus, se possível,
não me apresenta não, porque eu não quero ver. Significa que quando você opta em servir a Deus, que você vai descer um rio, mergulhar para imersão, você vai começar o processo de techuvá. Nossa, mas eu sou crente há 20 anos, nunca ouvi falar de techuvá. Techuvá é o processo de retorno a Deus. Nós nascemos, nos afastamos do Senhor, através dos nossos pecados, das nossas desobediências. Então nós precisamos retornar. Techuvá é retorno. Retornar para a essência, para o Criador. É difícil, é difícil. Nossos maus costumes tornam isso difícil. Porque nós nascemos e estamos caminhando para onde? Para o mundo, para o pecado. É mais fácil você vir na igreja ou ir numa festa de casamento? Mais fácil vir aqui na igreja ou ir num churrasco? Mais fácil vir aqui ou ir num rancho? Ah, irmão, nas festas você chega com um sorrisão de meio metro, assim, ó, aquela bocona escancarada com os dentão para fora. Na igreja você chega assim, boa noite. Parece que está morto. Troca de valores. O ser humano está numa situação que dá dó. Mas não preocupem, não se preocupem, não se preocupem. O Apocalipse está aí. A hora que começar a chover meteoro, você vai ver gente falando que é crente, que você nunca viu entrar numa igreja. Porque o ser humano ele só muda na hora que o chicote desce, na hora que o juízo de Deus vem, na hora que ele está numa cama de hospital entubado. É muitos casos que eu atendo dentro de UTI e CTI no hospital. Eu chego lá, o cidadão está em estado terminal e ele fala, ora por mim que eu estou indo. Suplique a Deus perdão por mim. Nessa hora o cidadão lembra de Deus. Quando ele está preso em umas ferragens do carro, que ele vê que ele está partindo, nessa hora ele volta, você acredita? O desviado, quando ele está preso no meio das ferragens, muitos casos, muitos pastores já me mandaram vídeos. O cidadão está preso na ferragem do carro, morrendo. Ele fala, eu quero confessar meu pecado, eu já fui da igreja. Ah, mas nessa hora você lembrou? Olha que coisa interessante. É uma coisa lamentável. Mas você gasta a sua saúde, a sua alegria em festas do mundo, banais. Então a sua tendência é prazeres da carne, o seu ego, preencher o seu ego. Se der tempo, se possível, eu vou ouvir um sermão na igreja. É lamentável, mas é a geração que nós estamos vivendo. Nascemos de Deus, que quando você saiu do ventre da tua mãe, o seu pulmãozinho, quando você era pequenininho, na hora que o seu pulmãozinho inflou, aquele primeiro ar que entrou no seu pulmão chama-se ruach. Vou traduzir a palavra ruach. Um sopro de Deus inflou os seus pulmões e você nasceu. Você só está aqui nessa noite porque o fôlego de vida que o próprio Eterno lançou sobre você permanece até o momento que Ele resolver pedir de volta. Então o que nós precisamos fazer aqui? Olha lá. Preciso fazer um retorno, voltar para o Senhor e abrir mão dos meus prazeres. Ah, eu não posso mais ir no rancho? Eu falei isso? Eu não posso mais ir num restaurante, uma churrascaria? Eu falei isso? Eu não posso ir mais numa festa? Eu falei isso? Não falei isso. Tudo com ordem e decência. Tenha ordem e decência na sua vida, em tudo que você for fazer, ok? Olha lá, Marcos capítulo 1, versículo 4 diz assim: foi por isso que Yohanan, o imersor, apareceu no deserto proclamando a imersão que envolvia... Eu estou lendo num livro do Novo Testamento. Como tem muitos visitantes, eu vou falar numa linguagem mais simples. Lá no livro de São Marcos, o nome do João, todo mundo chama ele de João Batista. Ele nunca chamou João Batista. Nos originais é Yohanan, é o nome dele. Yohanan.
Imersor é aquele que batiza, mas a palavra imersor é baptista. Yohanan Baptista. Ele nunca se chamou João Batista, certo? Lá no deserto apareceu ele, proclamando o quê? A imersão que envolva o retorno. Quem está falando isso? Marcos. E o abandono do pecado para que fossem. Se você não cumprir esse mandamento, você não alcançou perdão. Ai, mas Deus é tão bom, se eu cair morto aqui eu vou para o céu. Vai. Pega a sua Bíblia Ave Maria aí, pega a sua Bíblia aí, João Ferreira de Almeida, qualquer uma, pega a sua Bíblia aí. Eu quero que você me mostre um versículo, Se você abrir um versículo e mostrar para mim que você vai para o céu, eu desço desse altar agora e paro de pregar. Eu não sei se tem pastores aqui no nosso meio, teólogos, professores, doutores em teologia. Eu estou te desafiando. Abra a tua Bíblia e me prova que um dia um ser humano vai chegar no céu. Eu quero que você me prova. Você ouviu isso a vida inteira, mas é uma heresia. Não está escrito isso em lugar nenhum. Ninguém nunca vai colocar o pé no céu. Eu estou te desafiando. Abre a Bíblia e me mostra. Me mostra. Falar que é crente, até o diabo fala que é crente. Eu quero ver você conhecer o teu Deus. Então olha lá, imergindo as pessoas para que abandonassem o quê? E fossem perdoados. Pouco tempo depois, quem que foi lá se batizar? Quem que foi lá? Pouco tempo depois, Yeshua veio a Nazaré, da Galileia, e foi. Jesus era santo? Santo. Yeshua era santo. Mas a imersão não era para perdão dos pecados? Mas ele serviu de exemplo. Se eu imergir, e você diz que me segue, então você vai imergir também. A imersão tem uma simbologia fabulosa. Nós vamos chegar lá. Tem um pequeno detalhe. Yeshua não foi batizado com 5 dias, 8 dias, 15 dias, 20 dias. Yeshua foi batizado com 30 anos de idade. Ele viveu nessa terra 33 anos. Batizado aos 30, só teve 3 anos de ministério, porque um judeu só é aceito dentro da sinagoga para exercer o ministério depois que ele passar pelo mikvê, o tanque de imersão para purificação e santificação. E Yeshua foi levado ao templo ao 8º dia. Sabe por que uma criança é levada ao templo ao 8º dia? Já parou para pensar nisso? Um judeu, não é o caso de muitos de nós que não somos judeus, um judeu tem que ser levado na sinagoga no 8º dia do seu nascimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se ele nascer na quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quando for o 8º dia, o bebê passou pelo sábado? Passou? Se o bebê nascer no sábado, 17 horas e 50 minutos, então ele nasceu sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Qualquer dia da semana que ele nascer, Deus colocou uma regra: eu quero que traga o menino na sinagoga para circuncisão no 8º dia, porque todos os meninos terão que passar um shabat antes da circuncisão. Olha que coisa perfeita. Talvez você nunca ouviu sobre isso. Mas por que é no 8º dia? A Bíblia tem explicação para tudo. A questão é que não entendemos, não estudamos. O 8º dia significa que ele já passou por um shabat. É obrigado o menino passar por um shabat. Santificação.
O Shabat é santo, é o quarto mandamento que a igreja romana retirou e a igreja evangélica e as outras também adotaram, transferiram para o domingo, o dia sagrado. Então aos 30 anos ele foi imerso, mas com 8 dias ele foi apresentado. Não mergulharam Jesus na água com 8 dias. Deixa eu fazer novamente a pergunta para os senhores: o batismo, a imersão serve para quê? Abandono do pecado, perdão dos pecados. Aí eu vou pegar um bebê. Quantos pecados tem essas criancinhas aí que estão chorando aí? Hã? Nenhum. O próprio Mashiach, o próprio Yeshua disse: deixar vir a minhas criancinhas, porque delas, porque dos tais é o reino de Deus. São santos, são puros. Como que eu vou imergir algo que é santo? Já é santo, já tem pureza por si só. Eu não posso imergir. Eu não podia ter um mikvê aqui na casa, um tanque de imersão, e pegar um bebê e imergir. Eu estou contra as escrituras. Nem o meu Mashiach, nem o meu mestre foi imerso ao 8º dia, ele foi circuncidado. O que é circuncisão, Rosh? Circuncisão é cortar a pele do prepúcio do órgão sexual masculino. Pega o pênis do menino e tira uma aliança inteira, que é uma aliança abraâmica, uma aliança da circuncisão, uma aliança, um pacto que o Eterno fez com Abraham, nosso patriarca, quando ele estava acampado lá no sul de Israel, lá nos carvalhos de Manre, quando ele subiu do Egito e acampou lá. O Senhor diz para ele: circuncide, corta aí o anel no seu prepúcio e me apresente. E a partir de hoje você tem um pacto comigo. Esse foi o primeiro pacto. O segundo pacto, que o nome dele era Abrão, traduzido, Avram. O Senhor falou assim: agora eu vou pegar uma letra do meu nome. Deus disse: eu vou pegar uma letra do meu nome, que é o o H, e eu vou colocar no teu nome. É o meu segundo pacto contigo. E a partir de hoje você não se chama mais Avram, você se chama Avraham. Só que sabe o que significa esse ret? A segunda letra do nome de Deus? Multidões. O pai de multidões. Porque o nome de Deus na Bíblia, o nome mais sagrado, Deus, tem 72 nomes na Bíblia. O Eterno tem 72 nomes. O nome mais sagrado não pode ser pronunciado por inteiro, pode ser soletrado, que é o Yud Re Vav Re, YHVH. Ele pega o H logo depois do Yud, da menor letra, e coloca no nome de Abraham, pacto. E a Tevilá nada mais é, a imersão nada mais é do que pacto. Você está dizendo para Deus: faça um pacto contigo hoje, pacto de vida eterna. Eu quero a salvação. Isso é importante demais. Se perguntar para qualquer um, se você chegar num boteco, perguntar para o cara que está lá chapadão: e aí, você quer ir para o inferno? Eu não, você está maluco. Ele é tonto, mas não é burro. Ele é bêbado, mas não é burro. Se você perguntar para ele, ele fala assim: eu quero ir para o céu, mano. Todo mundo quer ir para o céu, filho. Eles acham que lá é igual festinha, entrada grátis. Nem para lá vai, né? Mas querem ir. Fica brigando. A imersão, ela é obrigatória? Tudo tem que ser imerso. Tudo. Eu vou te dar uma prova que você vai ficar pasmo. Bereshit 1:9. E disse Deus que a água debaixo do céu seja reunida em um lugar, e a terra seca, se a terra seca apareça, é porque quando Deus olhou para a terra, para o planeta Terra, não havia, o planeta era só água. Lá no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis,
Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia, sem forma, e o Ruá de Elohim pairava sobre a superfície das águas. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Não diz que pairava sobre as montanhas, não diz que pairava sobre os vales, não diz que pairava sobre o deserto, pairava sobre a superfície das... Tem gente que já está entendendo, mas eu vou desenhar. Antes de Deus colocar o homem na terra, ela teve que ser batizada, toda imersa na água. Então vamos lá, se a terra foi imersa, você não vai ser? Então vamos lá. Judeus, 1 Coríntios 10, 2. Nós estamos lá no Novo Testamento, lá no Brit Hadashah. Em conexão com a nuvem e com o mar, todos foram imersos em Moisés. A água estava acima da cabeça deles. 3 milhões de pessoas atravessaram o Mar Vermelho. 3 milhões. Como ia ficar difícil de batizar um por um, o que Deus fez? Quando eles saíram do Egito, 3 milhões de pessoas, Deus abriu o mar, as paredes do mar ficaram altas, as paredes laterais, por cima havia uma nuvem é formada de quê? Água. Olha que lindo. Então eles tinham água por cima, água à direita, água à esquerda. Qual que é a regra divina? Quando você imerge num rio, você está abaixo da costa. Abaixo da costa, você desceu no mais profundo, você está abaixo do barranco do rio. Quando você imergiu, você foi sepultado. Nós te sepultamos, nós te enterramos, por um segundo que seja, mas você foi sepultado. A hora que você sai de dentro do rio, você renasceu para uma nova vida. Aí você começou o primeiro passo da sua techuvá, voltar para Deus. É assim que é o processo de imersão. Vamos lá, João capítulo 3, versículo 1. Deixa eu acelerar aqui. Havia um homem entre os fariseus, os purishim, chamado Nakidimon. Você ouviu falar que ele chama Nicodemos. Aqui é na linguagem original as palavras, ok? Um dos líderes dos habitantes de Judá. Esse homem foi até Yeshua à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que você vem da parte de Deus como mestre, porque ninguém é capaz de fazer os milagres que você realiza, a menos que Deus esteja com você, com ele. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Nakidimon, Nicodemos, era um empresário em Jerusalém, dono de pousadas, um homem muito rico nesse dia. Aí você ouve alguns indoutos teólogos aí, que se dizem teólogos, dizer que Nicodemos foi à noite porque ele tinha vergonha, foi à noite porque ele foi escondido, porque ele não queria que os outros judeus vissem ele. É um erro teológico gravíssimo de explicação do texto. Nakidimon, Nicodemos, só procurou Yeshua à noite, porque como era um empresário lotado de preocupações, era uma época de festas, e as pousadas estavam lotadas em Jerusalém, que era a época da subida do povo para Jerusalém para a festa. Nakidimon só teve um tempinho à noite, e ele era mestre da Torá, era um rabino fariseu, era um dos homens que mais conhecia as escrituras. Esse homem chega perto de Yeshua e diz para ele: mestre, eu sei que ninguém, a não ser que tenha vindo do próprio Deus, tem condição de realizar os milagres que o Senhor realiza. Eu tenho certeza plena que tu és um mestre de Deus. E ele foi lá porque ele tinha uma dúvida. Olha lá, isso é verdade. Olha o que Jesus responde para ele: isso é verdade, é verdade. E Yeshua lhe respondeu: digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça outra vez, imergiu. O que aconteceu com o cidadão? Imersão é o quê? Sepultamento. Você foi sepultado. Aí, a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto,
não pode ver o reino de Deus. Olha o que ele diz no versículo 4: Naquidimão disse: como pode uma pessoa adulta nascer? Ela precisa voltar para o ventre materno e nascer pela segunda vez? Um mestre, um sábio, um professor, um rabino, perguntar isso para o rabino Yeshua? Agora, já que ele falou de nascer de novo, como é que a criança fica dentro do ventre da mãe? Tem alguma grávida aí? Tem, não tem? A barriguinha da grávida fica grande, não fica? Todo aquele volume lá é o bebê? O que tem lá dentro? Água. E o bebê está onde? Imerso dentro da água. Já está batizado. Pô, ajuda aí. Oi, estou desenhando. Estou desenhando, porque tem gente que não compreende, eu estou desenhando. Dentro do ventre está cheio d'água. O menino já está batizado. Aí eu vou socar ele aqui num balde de novo, afogar. Eu acho que o bebê deve olhar para sua cara e falar assim: cara, acabei de sair da barriga da minha mãe, água para todo lado, você me enfia no balde aqui de novo? Ajuda aí, pastor. Se o bebê pudesse falar, ele falaria, ele fala assim: não dou conta não, ué. Fiquei 9 meses dentro daquele mundo d'água lá na barriga da minha mãe. Eu custo sair de lá. Aí vocês me enfiam dentro do tambor d'água de novo? O bebê já foi batizado, ele está imerso, ele está dentro da água. Naquidimão não entendeu muito bem, ele achou que tinha que voltar lá para o ventre da mãe dele. Aí Yeshua respondeu para ele: eu lhe digo, a menos que a pessoa nasça da água e no Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vamos em frente para terminarmos? Atos 2,38. Olha o fundamento exato do batismo. Para que temos uma imersão, um batismo? Pedro, Kefa, respondeu-lhes: abandonem o pecado, voltem para Deus, e cada um de vocês seja imerso, mergulhem pela autoridade de Yeshua o Messias, para o perdão dos seus, seja imerso para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E Atos 22:16, e agora, o que você está esperando? Levante-se e seja imerso ao invocar o nome dele. Então eu pego uma criancinha aqui, olha lá, é o Caleb que está no seu colo? O Caleb já fez 30 dias. Aí eu chamo o Caleb aqui na frente. Caleb, você está arrependido, meu filho, dos seus pecados? Você está arrependido, meu filho, de ter falado mal daquele irmãozinho? Quem fala mal do irmãozinho é você. Quem é fofoqueiro é vocês. Quem mente são vocês. Quem compra e não paga são vocês, não são os bebês. Eles são inocentes. Eles não precisam de imersão. Eles são santos. Quem pisa na bola, quem comete pecado somos nós. Nós mentimos, nós falamos mal, nós odiamos. Nós odiamos. Qualquer pessoa que faz qualquer coisa para nós, nós odiamos. Nós temos ódio. Um bebê, você pode bater nele, descer chinela nele. Se ele tiver 1 aninho, 6 meses, 1 aninho, sei lá, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, você bate. Passa 5 minutos, ele chega sorrindo para você e fala: mamãe, papai, mamãe, eu amo você. Agora pega um cavalão aí e dá uma burdoada nele. Ele vai olhar para você e falar assim: ah, eu te pego, seu maldito, eu nunca mais vou esquecer disso, eu te odeio, de ódio. Aí depois você vai lá e fala assim: irmão, perdoa o irmãozinho. Aí depois de muito custo, sabe, depois de 6 meses batalhando, faz as pazes. Aí você pergunta: perdoou, irmão? Perdoei, só quero que ele morra. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano que fala que quer morar no céu.
Ah, dá até dó. Eu tenho dó quando eu ouço umas coisas dessas. Então nós terminamos aqui. O batismo de crianças foi inventado no ano 325 depois de Cristo. Foi inventado 325 anos depois que Cristo nasceu, num concílio chamado Concílio Romano de Niceia. 300 bispos foram levados à cidade de Niceia de Bitínia, na atual Iznik, na Turquia. Foi feita uma reunião do clero e os bispos votaram a favor que criança tinha que ser batizada. A lei então é divina ou é do homem? É divina ou do homem? Então você pode escolher, ou você serve a Deus ou serve o homem. Você é livre, faz o que você quiser. Pelo imperador Constantino, e aprovaram no chamado de concílio de Niceia as seguintes leis, muitas leis, mas eu trouxe duas, é claro, não vou ler o concílio aqui, é um livro dessa grossura. O batismo deveria ser feito em nome da Trindade, e o batismo tinha que ser infantil. Dois erros gravíssimos, porque Trindade não é Bíblia, não é bíblico, e 99% das igrejas prega Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe. Trindade não existe. Existe Deus o Eterno, o Filho Yeshua, e o Espírito Santo é o próprio Deus. São detalhes que também não consideram. Erros gravíssimos. E nós terminamos em Atos 8,16. Até aquele momento o Espírito ainda não havia descido. Está falando do batismo no Espírito Santo lá, revestimento no Espírito Santo. Também nem pode ser chamado de batismo no Espírito Santo, sobre nenhum deles. E eles tinham apenas sido imersos. Olha o que está escrito na Bíblia. Eles tinham sido imersos no nome de... Alguém lê para mim? Tinham sido imersos no nome de... Eles não foram imersos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Batismo é feito em nome de Yeshua. O batismo não pode ser trinitariano, ok? Certo? Terminamos. Lucas 2,22 diz assim: ao chegar o tempo da purificação deles, de acordo com a Torá de Moisés, de Moshe, Yosef e Miriam o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Deus. Levou quem? Quem levou quem? É que você está acostumado a ouvir o José e Maria, né? O pai de Jesus nunca chamou José e a mãe nunca chamou Maria. Mas contaram essa historinha e você acreditou. O pai chama Yosef e a mãe chama Miriam. E Yosef e Miriam pegam o filho Yeshua e leva até Jerusalém para apresentá-lo no templo. Tem diferença Miriam para Maria? Se não tem, eu vou começar a chamar a Cristina de Joana. Ué, não tem diferença? Amém. Que as bênçãos de Hashem, o Todo-Poderoso, vos alcance na sua infinita misericórdia. Dê a você compreensão, entendimento das Escrituras, para que você não seja um mero frequentador, mas você seja um conhecedor da palavra do Eterno, para que este conhecimento te leve a praticar os mandamentos, e praticando os mandamentos, te leve a alcançar a vida eterna, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Amém.